David Haller, o filho do Professor Xavier, é um mutante de nível Ômega e atualmente o mutante mais poderoso vivo nos quadrinhos da Marvel. O seu poder é o da manifestação de novos poderes e graças a traumas de infância, ele também desenvolve uma nova personalidade para cada poder que ele possui. Então é um poder bem absurdo de forte, mas com uma grande desvantagem para equilibrar um pouco as coisas, né? Ele então possui milhares de personalidades, né, dentro da sua mente e já foi dito ter cerca de 200 personalidades que possuem habilidades níveis ômegas. É claro que não vimos todas essas personalidades, né, na tela nem nos quadrinhos, mas mesmo que tivesse visto, não daria para listar tudo em apenas um único vídeo. Mas eu trouxe para vocês então 10 daquelas que, na minha opinião, estão no topo de poder na mente do Legião, as suas personalidades mais poderosas que apareceram nos quadrinhos. Então, se você curte esse mundo dos mutantes, cara, tá entrando agora nesse mundo também de quadrinhos, dos heróis e dos vilões, eu te convido a se inscrever aqui no canal, fazer parte aqui do nosso conteúdo nerd do YouTube. Será muito bem-vindo. Inclusive eu tô preparando um mês só de mutantes aqui no canal. Então comente ideias de vídeos, né, que vocês querem ver do seu personagem favorito ou daquele vilão, né, que você curtiria também ver alguns conteúdos sobre. Vamos lá então, começando com a primeira personalidade, o Legião Verdadeiro. Se for para começar com alguma personalidade, né, por que não falar logo da sua personalidade principal, o verdadeiro David Haller? Essa é uma das, se não a mais poderosa personalidade do personagem, sendo responsável por dar a ele o poder de manipular toda a realidade. Com esse poder ele foi capaz de matar os deuses do limbo, deuses poderosos o suficiente para superar o poder do Dormammu, cara, uma entidade cósmica. Ele também já foi capaz de apagar toda a realidade e em algumas ocasiões também nos quadrinhos mostrou a capacidade de utilizar o poder conjunto de todas as outras personalidades, controlando todas elas. A próxima que eu vou falar também é extremamente poderosa, mas o Legião Verdadeiro é basicamente imparável quando está com seu poder total, controlando tudo. Outra personalidade que cabe colocar aqui junto é o Gestalt, e não é bem uma personalidade, ele é a junção de várias personalidades unidas ao Legião Verdadeiro. Essas personalidades se uniram após serem atacadas pela entidade da Fênix, né? E até mesmo restauraram parte da sua mente nesse processo. Então, assim como o Legião Verdadeiro, essa outra personalidade também cabe aqui, afinal é a junção de todas elas. Seguindo, temos agora a Moira. Como eu disse antes, né? Existe uma personalidade tão poderosa quanto a do Legião Verdadeiro. E essa personalidade é chamada de Moira. Ela foi criada para servir de anticorpo psíquico, enquanto a mente do Legião estava sendo atacada pelo Dr. Nemesis, que estava destruindo a mente do Legião, cara, para tentar assim curá-lo no processo. Ela então assumiu essa forma após uma batalha contra o Professor Xavier. Isso porque estava absorvendo outras personalidades do Legião, cara, e tinha que ser detida a todo custo. Durante a batalha entre os dois, ela assumiu a forma da Moira MacTaggert para desestabilizar ali o Professor Xavier e vencê-lo, né? Afinal, o Professor Xavier e a Moira tinham muitas ligações ali, muitos romances. E bom, ela tem também o poder de distorcer a realidade, o que por conta própria já a deixaria aqui acima na lista como uma das personalidades mais poderosas. Mas o seu poder é em um outro nível, cara. Ela também já foi capaz de colocar todo o universo 616 em apenas uma caixa e pode também manipular facilmente todos os aspectos fundamentais da existência. Ela criou o seu próprio mundo e podia também controlar todos os seus habitantes, declarando-se um verdadeiro deus, ou deusa, né? No caso, era uma personalidade feminina. Personalidade número 3, Dissipador do Tempo. Manipular a realidade é realmente um poder absurdo, mas além dele, cara, temos também outros poderes, como por exemplo, o poder de manipular o tempo, especialidade do Dissipador de Tempo. Essa personalidade é tão forte que sozinha derrotou o Gambit, uma mutante menos conhecida chamada de Frenzy, e o Magneto, que também atualmente é um mutante de nível Ômega. Os seus poderes, como eu disse antes, é o de manipular o tempo, e o David Haller já a utilizou, né, para congelar toda a Paris enquanto ele lutava. Então assim, Paris e os seus habitantes congelaram, paralisaram. Ele também conseguiu teletransportar a mente de um personagem para sua versão do passado, igual que a Lince Negra, né, a Kitty Pryde fez lá com o Wolverine no filme da Fox, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Além de teletransportar a mente, ele pode até mesmo criar portais para transportar pessoas inteiras pelo tempo e também transportar os seus ataques. Ou seja, se alguém como o Thor, por exemplo, lançar o Mjolnir, ele pode abrir
um portal e enviar o Mjolnir para qualquer período do tempo. Ou ele pode lançar o Mjolnir na direção do próprio Thor, cara, alguns segundos antes ou depois. Ele também pode prever o futuro e, como se já não fosse o bastante, tem imunidade a telepata. Seguindo, quarta personalidade do Legião, temos Styx. Essa é uma das personalidades mais malignas do Legião e uma das mais assustadoras também, cara. Parece que até mesmo saiu de um filme de terror. Essa personalidade foi responsável por sequestrar o Professor Xavier para atrair o David Haller original, e o seu plano era ascender como um deus. Ele faria isso absorvendo os poderes da Moira, que eu comentei antes, né? Mas ele foi enganado pelo Legião ao lado da Tempestade e acabou ficando preso novamente dentro do corpo do Legião. Antes ele tinha conseguido um jeito de sair, cara, pois é, uma personalidade que ganhou vida própria. Essa personalidade é dita como uma lampreia psicônica, um tipo de peixe parasita que lembra uma enguia e não possui mandíbulas. Espaço nerd aqui também é cultura, cara, olha só, né? Bom, essa personalidade pode absorver as mentes e até mesmo as almas, além de conseguir manipular os corpos de quem ele matou como marionetes. Esses corpos manipulados atuam como uma única mente coletiva, e ele é forte o suficiente para conseguir segurar o Professor Xavier sem muitos problemas. Número 5, temos a personalidade Delphos. Delphos não tem um poder tão ofensivo quanto os outros que eu apresentei para você, mas mesmo assim é um dos mais poderosos, como vocês vão conferir agora. Ele foi mostrado pela primeira vez quando o David Haller o invocou para mostrar os seus aliados, né, algumas das suas personalidades que haviam fugido da sua mente. Esse foi só um exemplo do poder da sua manifestação. O seu real poder é que ele possui uma total onisciência. Foi dito que não havia nada que ele não soubesse e atuava respondendo 3 perguntas, tipo um gênio da lâmpada. Mas não foi muito mostrado as outras regras para ele responder essas perguntas. Isso não foi muito bem desenvolvido. E bom, ele também tem a capacidade de criar imagens mentais e geração de eletricidade. Número 6, o Tecelão. O Tecelão foi dito como uma das personalidades mais fortes do personagem, então obrigatoriamente, né, ele tem que estar aqui nesse vídeo. Mas além de tudo isso, ele é extremamente bizarro. Ele é dito como uma das personalidades mais ferozes e foi um dos muitos, né, a se juntarem ao Legião Verdadeiro para criar o Gestalt, né, que é a personalidade que juntou todas. O seu poder nunca foi de fato esclarecido, mas ao que tudo indica, do pouco que foi mostrado, ele é mais um dos manipuladores de realidades. E por isso então ele recebeu esse nome, né? Ele pode tecer o tecido do espaço-tempo. Está abaixo somente das 2 primeiras personalidades que eu comentei, que realmente alteram a realidade ao bel prazer. Ele é tão poderoso que nem mesmo o David Haller, cara, pode controlá-lo. E inclusive tentou sem sucesso matar a sua real personalidade ao ser invocado. Pois é, não dá pro Legião ficar invocando ele não, cara, porque se invocar ele, pode acabar matando o Legião. Seguindo, temos Ultimato. O Ultimato foi uma das várias personalidades também a fugir do David, né? E uma outra que desceu a porrada no Magneto. Coitado, o Magneto só apanhou nesse arco, né? Bom, seus poderes deveriam ser mais voltados para a defesa, mas se ele tá aqui na lista, é porque ele também se garante na porrada, cara. Ele tem como manifestação de poder a capacidade de criar uma armadura adaptável em volta do seu próprio corpo. Adaptável o suficiente para criar uma resposta para cada ataque que ele receba. É tipo aquele mutante Darwin que eu mencionei já em outros vídeos aqui do canal. Se adapta conforme os poderes, o ambiente, os seus inimigos. Com isso, então, essa personalidade demonstrou se adaptar a usar os seguintes poderes: super força, ataques de plasma, geração de energia, intangibilidade, transmutação própria e escudos de energia psíquica. Sabe todo aquele lance de vilões como o Apocalipse da DC de conseguir se adaptar aos seus inimigos? Pois bem, esse cara faz isso durante a luta, cara. Ele vai evoluindo durante a luta. Toda vez que eu falo de personagens que evoluem durante a luta, eu lembro do Goku, né? Não sei porquê, né? Talvez porque é um dos maiores ícones aí da cultura pop também. Inclusive, tenho que fazer mais vídeos no canal aqui de animes. Se vocês quiserem vídeos de animes também, comentam ideias aqui que eu vou trazendo pra vocês. Número 8, o Origamista. O Origamista foi mostrado como a principal personalidade de manipulação do espaço, né? Dentro da mente do Legião. Então, todos, ou pelo menos os mais poderosos, feitos de teletransporte e habilidades envolvendo, né, dobra espacial, estão ligadas a essa personalidade, né? A sua manipulação é a nível quântico, então ele pode viajar longas distâncias instantaneamente. Mas como toda personalidade forte do Legião, essa daqui também conta com a manipulação de realidade em escala cósmica, podendo fazer então qualquer coisa que ele quiser com o pensamento ou o desejo. Outro poder, cara, também não muito mostrado e que deve estar ligado à manipulação de realidade dessa personalidade
é sua manipulação de matéria a nível molecular. Número 9, temos a personalidade Cadeia. A Cadeia foi uma das poucas personalidades reveladas pelo Delphos que escaparam também da mente do Legião. E apesar de não ser tão absurda quanto o Origamista, né, ainda bem poderoso. Ele tem a capacidade de criar e lançar um vírus que se espalha pelo ambiente e transforma a todos que tiveram contato com ele em réplicas exatas do próprio Legião. Poder bem estranho e interessante. Mas não apenas isso, sabe-se lá por quê, mas todas essas duplicatas recebem também junto delas uma arma para cada um, desde armas brancas, armas de fogo e outras coisas assim. Cada uma dessas réplicas então acaba ganhando uma personalidade própria, mas todas lutam pelo mesmo interesse, né, do Cadeia original. Ou seja, esse poder é o de criar basicamente um exército particular e ainda conta com armamento e muita munição. O único problema é que o Cadeia original é um covarde e sempre se esquiva e evita os combates e entrar numa guerra. Mas sim, cara, é uma personalidade muito poderosa. Número 10, temos também o Charles Xavier. Pois é, cara, o Legião tem uma personalidade com o nome do próprio pai dele e foi criada a partir dos traumas que o Legião, né, teve após presenciar a morte do Xavier. Inicialmente, essa personalidade era pequena e dourada na forma de um duende, ficando até mesmo invisível para o David Haller, que só a descobriu um bom tempo depois. O motivo dele ser tão poderoso é a sua capacidade de devorar outras personalidades e assim acumular os seus poderes. Bom, eu não consegui aqui achar ao certo uma limitação de quantas personalidades essa personalidade aqui pode absorver, ou se pode absorver personalidades como, por exemplo, a Moira, que é uma das mais poderosas e manipula a realidade insanamente. Então sim, corre o risco dessa personalidade aqui conseguir tomar posse das personalidades acima dela e todas as outras, mas caso ela não consiga, ela poderia facilmente se alimentar de personalidades mais fracas e ainda assim acumular os poderes dessas mais fracas, né, juntar e ficar muito poderoso. Com o tempo, essa personalidade evoluiu a um ponto aonde assumiu de fato a imagem do Professor Xavier, deixando inclusive o David Haller horrorizado. Essa personalidade também tinha a capacidade de assumir à vontade o corpo do Legião e também conseguia ver o futuro, dizendo para o David Haller o que iria acontecer com ele após ele sair do Instituto Xavier. Essas então, cara, são as principais e mais poderosas aí personalidades do Legião, né, o filho do Professor Xavier. Tem mais vídeos do Legião e de mutantes que eu quero trazer aqui pra vocês, por isso eu preciso do seu like e do apoio, comentando outras ideias de vídeos aqui também, se inscrevendo, tá bom? Até amanhã, hein? Valeu!